Opa! Ver se agora dá certo, né? Então vamos entrando aqui. Dá um tempinho para vocês irem chegando. Ok. Como é que tá o som? Como é que tá chegando o som aí, Dorinha? Tá ok? Checando o nosso áudio aqui. Boa noite a todos e todas que estão chegando aqui para nossa roda de conversa. Tá ok, Laércio? Ok, então eu vou logo pedir a você que solicite logo a entrada aqui para a gente já começar juntos, tá bom? Boa noite. Estou só aguardando aqui a entrada do companheiro dessa noite, né? Aí, se eu entrei. O som tá baixo? Melhorou um pouco? Boa noite. Boa noite. Tá ouvindo direitinho? Tá tranquilo. Ou Muito tá bom som. baixo? Alguém disse que o som tá baixo. Para mim tá ok. Tá ok? Tá ok. Como é que tá o meu para vocês? Aqui tá bom, tá tranquilo. Tá certo. Boa noite aí pro nosso Então vamos reitor dar só um Lima tempinho. Júnior. Boa noite, Lima. Enquanto o pessoal vai chegando, o som tá ok. Boa noite, Evanildo. Nossa, muita gente entrando simultaneamente. Melhorou, né? Ok, então. Boa Pronto. noite, Antônia. Tem um pessoal lá, esse que tá vindo toda segunda-feira assistir a live. Tem a turma que Plateia é fiel. fiel, exatamente, fiel. Então é isso, já temos aqui 16, 14, 15, oscilando por aí, acho que a gente já pode começar. Então, seja bem-vindo aqui à nossa roda de conversa. Primeiro eu quero agradecer a você por ter aceitado o desafio, contar para o pessoal como é que essa live foi criada, né? Eu estava lendo o livro do Bauman, As Consequências Humanas, e resolvi fazer uma publicação nos meus stories com a foto do livro. Tipo assim, esse livro é bom, esse livro... Eu nem lembro bem o que é que eu falei. E aí Laércio comentou que achava que o livro era incrível, né? Reagiu. E a partir dali a gente começou a pensar a possibilidade de vir aqui hoje conversar sobre globalização em situação de pandemia, né? Então foi assim que começou. Na verdade, os começos eles são sempre assim, né? Muito inusitados. E a gente sempre imagina que as coisas começam com grandes feitos, grandes planejamentos, mas os começos normalmente são simples mesmo. Lá, isso aqui eu sempre costumo deixar o convidado muito à vontade para falar de si, o que ele acha que deve expor e como deve, tá? Não ouso apresentar. À medida em que vocês estão aí, podem fazer isso muito melhor do que ninguém. Então, fique à vontade. Primeiro, boa noite, né, a professora Laudeci, a todos que nos seguem, né? Alguns todas as segundas, outros pela primeira vez, né? Já se sintam convidados a participar das demais lives que vão ter aí nas segundas e quintas, tá certo? Antes de me apresentar, Laudeci, queria dizer que é uma honra participar desse momento, né? Então, eu sou fã desse momento de lives, então eu creio que é uma contribuição importante, é uma informação rica, é uma comunicação às quintas também, tá certo? Então, primeiro falar dessa honra e de aceitar esse desafio, né? Para mim sempre é um desafio, eu sou movido aos desafios, né? E gosto desses desafios. E é uma honra, novamente, por participar contigo, né? Que eu sempre que posso comento nos meus ciclos de amizades e profissionais que a professora é um ser iluminado,
né? Alguém que traz muita luz para a gente. E aí eu sempre me sinto muito feliz quando converso, quando estou na tua presença, mesmo que virtualmente, tá certo? Então, agradecer por aceitar essa minha participação nesse momento que já é rico, né? Então, espero contribuir de alguma forma, né? E aí, para quem me segue, que alguns estão conectados pelo meu Instagram, né? A professora Laudeci é professora lá do curso de Economia e nós tivemos alguns momentos, né, comuns antes mesmo de trabalhar, de eu estar trabalhando na URCA, né? Então, o mundo nos reservou grandes momentos, né? Eu fazia mestrado, a professora Laudeci foi fazer um pós-doutorado na Unesp e aí coincidiu da gente se conhecer e já tínhamos amigos em comum. Então, Comum, verdade. para me apresentar, então, uma figura que está sempre nos nossos diálogos, né, a quem eu quero prestar uma homenagem póstuma, né, o meu orientador Rolando, né, ele costumava dizer Oh, que quem se apresenta é muito suspeito. Então, o que eu vou falar aqui é aquilo que está lá no Lattes. Eu não costumo falar de qualidades pessoais ou profissionais, tá certo? Então, vou me restringir àquilo que está colocado lá na plataforma Lattes. Então, eu sou o professor Laércio Moraes, né? Sou licenciado em Ciências Biológicas pela URCA, né? Fui estudante na URCA há alguns anos, né? Então, já poderia virar meme quando eu conto as histórias lá do retroprojetor para os alunos. Fiz uma especialização em gestão ambiental, com ênfase em perícia e auditoria ambiental, né? E fiz mestrado e doutorado em geografia lá pela Universidade Estadual Paulista, que foi no momento em que eu conheci a professora Laudeci, que por coincidência teve como orientadora uma membro da minha banca de mestrado, né? Então, trouxe várias contribuições. E aí, sendo biólogo, né, indo fazer uma pós-graduação em nível de mestrado e doutorado em geografia, eu me senti extremamente desafiado, porque eu entrei numa área que não era a minha área, né? Então, eu não saí da geografia para uma pós-graduação em geografia. Então, eu fui quase que o patinho feio daquela turma, né? E aí o desafio é maior, porque a gente precisa ler muito mais para discutir. Então, Balmo me foi apresentado pelo meu orientador durante a pós-graduação, né, para que a gente pudesse discutir consumo, discutir a sociedade, como é que a sociedade pensa, como é que a sociedade interage e qual é a consequência disso para a questão ambiental. E aí, quando eu estava terminando o doutorado, eu disse, quando eu terminar esse doutorado, eu vou fazer uma graduação em geografia. E aí todos os meus colegas riram, né? Disseram, como é que alguém termina o doutorado e vai fazer uma graduação se já é doutor em geografia? Mas eu tenho várias fragilidades que eu acredito que só o estudo dentro da academia, a convivência com os colegas é que vão me permitir melhorar. E aí voltei para a URCA, já como professor novamente, né? Durante o doutorado já era professor substituto. E aí comecei a ser aluno da geografia. E aí isso é um desafio, porque tem hora que alguém diz, e aí, professor? Outra hora eu trato os colegas como professores, né? E a gente fica nessa coisa. Mas deu aquela injeção de juventude, né? Quando eu voltei para a universidade, deu aquela injeção de que eu voltei a ser jovem, porque eu já estava me sentindo velho por ser doutor, né? Era chamado de senhor, de doutor. Então isso foi bacana. Paralelo a isso, fui fazer uma graduação EAD em gestão ambiental, né? Então, estou concluindo agora no meio do ano, mesmo em meio à pandemia, né? E aí, para trazer um pouco mais de conhecimento agora para as aulas lá no curso de Ciências Biológicas. Bom, mas o que é que eu tenho para começar aqui, né? Antes da gente entrar mesmo nos livros do Baum, né? Baum é conhecido como um dos grandes sociólogos e filósofos do mundo, né, do mundo moderno. Então, e essa palavra moderno cabe muito bem para o Bauman, né, porque ele fala de modernidade, né? Outra palavra-chave que se fosse para a gente descrever Bauman seria o líquido, né?
Então, ele fala da vida líquida, do mal líquido, que é um dos últimos livros dele, do amor líquido, dessa modernidade líquida, tentando dizer que as coisas elas estão ficando fluidas, a gente não consegue mais abarcar a sociedade ou abarcar compreender tão bem, né, como eram postas anteriormente. E aí isso casa bem com o que a gente vai discutir, que é esse período de pandemia, que é um período que a gente não consegue entender bem, né? São muitas informações, né, muitas comunicações que chegam até a gente. E aí, junto com isso, uma globalização, que é um mundo em que a gente recebe informação do mundo inteiro, né? E aí, combinando com a comunicação barata, né? Que é onde a informação, de qualquer forma, chega no mundo inteiro, de forma distorcida ou de forma bem ajustada, né? E aí caberia um outro debate sobre o que seria a verdade ou não, né? Que é trabalhado também por outros sociólogos. Mas essa é a minha apresentação inicial. Aí eu vou passar para a professora para que ela dinamize aí o que a gente vai debatendo hoje. Assim, os sujeitos, eles atraem os seus temas, né? Porque a sua própria narrativa de formação, eu me sinto muito representada, porque eu também, ao tempo que tenho doutorado, no momento sou estudante de graduação, novamente, eu gostei muito quando você falou que depois do doutorado voltar para a graduação, nos dá a sensação de juventude, ainda que a gente não tenha a juventude física, mas a gente tem a juventude intelectual. Nesse sentido, eu acho que muita gente que já tem doutorado precisaria voltar para rejuvenescer um pouco essa mente, né? E por que que eu estou falando que os sujeitos atraem os seus temas? Porque sua trajetória já mostra alguém com perspectivas globais do ponto de vista da ciência, né? Alguém que não se filia exclusivamente a um movimento de pensamento, né? Não se encaixa, não se enquadra, não se localiza ali. E eu acho isso muito produtivo. E aí, acho que por isso também a atração do tema, né? Porque, ainda que globalização seja um tema que é muito marcado no campo da economia, mas globalização é muito mais do que uma perspectiva econômica. A globalização é uma perspectiva política, é uma perspectiva cultural, é uma perspectiva social, e ela nasce no campo, no pensamento ali da economia, na medida em que nasce para, principalmente como capital, encontrando uma saída para o escoamento dos seus produtos, né? Tem uma vertente que vai dizer que a globalização começa no século XVI, com o advento da colonização, e tem um outro grupo que vai dizer que não, que aquilo não era globalização, aquilo no máximo era relações internacionais, né, entre nações. Que a globalização se estrutura mesmo a partir dos anos 90, com a proliferação da internet e da possibilidade dos contatos em rede. E aí eis que nós chegamos numa situação que seria muito produtivo se Balma aqui estivesse, porque eu acho que teria assim muito pano para manga para ele escrever agora, no sentido em que tudo que ele questionou, né, de dizer que o medo é líquido, o amor é líquido, o mal é líquido, a modernidade é líquida, e de repente a pandemia vem para dizer que praticamente nada é líquido, que nós estamos numa sociedade extremamente sólida, que era o que Bauman já denunciava quando ele dizia que essa ideia de que o mundo corre solto, o mundo corre azeitado, o mundo corre liso, isso é a própria estratégia do próprio capital e, mais precisamente, do pensamento neoliberal para escoamento dos seus produtos. Mas, ao mesmo tempo em que os capitais financeiros circulam quase que livremente pelas redes de informática, as pessoas não têm essa mesma mobilidade. Eu me lembrei muito de Bauman, lá, isso agora em 2018, 2019, com essa crise que nós tivemos da migração.
essa corrida de imigrantes pelo mundo, tanto advindo da Venezuela, advindo da Síria, e tudo que a gente presenciou, assim, eu lembro de aquela foto daquela criança morta na beira da praia, né, que ficou bem conhecida nas redes, e cada vez que eu via aquelas cenas relativas a essa migração travada, né, pessoas ficando meses e meses nas fronteiras, passando muita dificuldade, sem conseguir entrar, principalmente nos países da Europa e nos Estados Unidos, e eu ficava pensando, mas que mundo líquido é esse? A quem interessa, né, essa liquidez? Mas, de certa forma, havia um lugar de liquidez. É verdade que havia um lugar de liquidez, principalmente com relação ao capital financeiro, à tecnologia, né, a relação entre os países. E a pandemia veio, de certa forma, colocar no chão o que a gente tinha, não diria nem que colocar no chão, mas veio nos colocar em xeque, em questionamento. O que é líquido? O que é líquido? Porque se a gente for observar no momento, só existe um elemento na sociedade que circula livremente pelo mundo. Ainda que não seja livremente, mas tem mostrado muita força de circulação, e esse elemento é o coronavírus. Fora do coronavírus, estamos todos aquartelados. Eu estava vendo agora na mídia que a Casa Branca está de luzes apagadas essa noite, porque o Trump teve que sair para ir para um bunker, como se estivéssemos numa guerra, não sei se vocês viram isso, com receio do movimento antirracista que está acontecendo nos Estados Unidos. Então, quando o presidente daquilo que a gente compreende como a maior potência econômica do mundo tem que se aquartelar num bunker, é um fica em casa muito representativo. Porque não é só um fica em casa para se proteger do vírus, né? Até porque ele é um dos que desafia o vírus. Mas é um fica em casa pelo próprio processo político gerado tanto globalmente como localmente, né? Então, Bauman é, assim, uma leitura, na minha perspectiva, muito importante nesse momento, para a gente compreender o que é mesmo de que liquidez nós estamos falando, a quem interessa essa liquidez, quem é móvel, porque numa crise sanitária dessas, não há praticamente mobilidade, a mobilidade das pessoas está completamente restrita. A mobilidade, o que nós temos é a mobilidade do pensamento, isso que nós estamos fazendo aqui, nós estamos movendo o pensamento semana após semana, mas em termos de encontros reais, nós estamos aquartelados, né? Então, eu acho que ele é aqui, mas como ele não está, que é a gente que leu, que se apropriou, dê a nossa contribuição, né? Vou começar falando sobre rupturas no mundo. E aí eu vou voltar para uma ruptura muito importante, que é a ruptura de 1929. E dia 16 de março, que é a última vez que eu estive na sala de aula com os meus alunos de macroeconomia, lá, eu já dizia para eles, gente, se avizinha da gente uma crise semelhante a 1929. E eles que estudam 29, da graduação em economia, e entendem que a macroeconomia surge a partir da crise de 29, o livro do Keynes em 36, eles olharam assim para mim com muita desconfiança, assim, mas essa professora é muito alarmista. Né? Dia 16 de março, eu acho que nós tínhamos o quê? Menos de 200 casos de Covid no Brasil. O vírus, 200 mortes, né? A primeira morte foi 26 de fevereiro, estava muito no começo. E como eles estudam, não só eles, né? O campo da geografia, enfim, a história, como a gente estuda 29 como uma coisa muito grande, de transformação mundial, né? A gente vai dizer,
muda a forma de compreender a economia, do modelo clássico para o modelo keynesiano, aí depois veio a Segunda Guerra, depois veio a polarização do mundo. Então, o 29 é uma coisa muito grande. Então, você chegar numa sala de aula, numa segunda-feira pela manhã, 7h30 da manhã, e dizer, bom dia, gente, eu vim aqui dizer que 29 vai se repetir, um pouco pior, tá? Aí o pessoal olhou para mim como quem é, surtou. Como se não bastasse o comportamento de desconstrução que ela tem cotidianamente, agora ela realmente surtou. Nós estamos numa ruptura muito superior a 29. 29 foi uma ruptura econômica, principalmente. A queda da bolsa, o excesso de produção, as consequências disso no sistema econômico, a chegada da perspectiva da teoria macroeconômica. Agora não. Agora nós estamos diante de uma ruptura nas diferentes vertentes, né? Dependendo agora um pouco do conceito de desenvolvimento regional sustentável. Agora nós teremos ruptura do ponto cultural, social, sanitário, econômico, político e, sobretudo, epistemológico. Eu estava organizando essa sala aqui para a live, Laís, eu estava pensando o seguinte: no mundo antigo, entenda-se como mundo antigo, 16 de março de 2020. No mundo antigo, provavelmente, a essa hora, eu e Laís estávamos nos dirigindo à Urca, com a nossa pasta. Provavelmente tomaríamos um café por ali, entraríamos na sala. E se alguém dissesse assim, Laércio, volte para casa que sua aula hoje vai ser no Instagram, você daria uma gargalhada. É verdade? Com certeza. Você diria, você daria, né? E 90 dias depois, as nossas lives têm se apresentado, as pessoas interagem muito depois da live, né? Como um lugar de conhecimento, sabe? As pessoas elas vêm numa perspectiva de encontro, de todo mundo junto, mas elas também vêm porque querem aprender sobre os temas. Isso é ruptura epistemológica, né? Como você disse, nós não temos mais como sair daqui. Ainda que a gente volte para o mundo do março de 2020, mas a gente sempre vai olhar para os nossos alunos e dizer assim, existe uma forma mais ampla de falar sobre o que estamos falando, né? Agora eu vou dar um tempinho para tomar uma água e você segue Nossa, por aí. pronto. E aí eu acho interessante que a professora Laudeci colocou um ano, né, que vai dar um gancho para o que eu quero discutir aqui inicialmente, né? 1929 foi o ano que Bauman nasceu, né? Então, parece que até que propositalmente vem essa data na nossa discussão. E aí, quando o Bauman começa o debate dele sobre globalização, ele diz que quanto mais experiências a palavra globalização tenta abarcar, mais opaca ela fica. Ou seja, foi falado que inicialmente a globalização era relacionada a questões do capital, né, fluxos de capital, mundo, depois isso passa a ter uma compreensão mais ampla em relação, o conceito passa a ser mais amplo, né, relacionado à cultura, à sociedade como um todo, né? E aí fica mais difícil de compreender, né, o que de fato é essa globalização, porque ela não está bem posta, né, para a sociedade. A gente tem quando a gente passa a ler mais profundamente a, a globalização, né, a gente começa a quebrar uma série de conhecimentos que a gente tem lá na geografia, no ensino médio, no ensino fundamental, quando se fala de globalização como algo positivo, né? Como se o mundo inteiro estivesse conectado, né? Como se isso fosse extremamente importante para as relações humanas, né? E aí muito foi colocado muito isso que a globalização ela aparece quando a gente fala da informação, né? E aí Milton Santos puxa isso para tentar explicar também esse conceito de globalização,
Ele diz que a globalização surge quando a gente tem um conjunto de técnicas, né? Ou seja, um sistema de técnicas que estão ancorados, né, nas técnicas da informação. Que aí isso é interessante, não que ela seja exclusivamente a informação, seja a âncora da globalização, mas esse conjunto ele está ancorado, né, na, na informação e essa informação circulando no mundo como um todo, né, que a gente falaria nesse conjunto de técnicas, né, num sistema aí com presença planetária, né, todo o planeta Terra conectado a partir da informação, que aí a internet vem para conectar muito isso também, Fazer isso. para fazer isso, né, para tornar essa globalização que era um conceito que estava mais relacionado aos mercados, né? Agora a população. Então a gente está conectado a pessoas do mundo inteiro. Então muita gente entende a globalização só como essa conexão de informação, né? Então que não é só isso, né? Vai muito além para a nossa compreensão. Então surgindo aí a partir desse mercado, tipo com a emergência de um mercado global, né? Talvez o professor bem colocou, a única coisa que está sendo global e muito rapidamente seja o coronavírus, né? Que conseguiu aí ultrapassar todas as barreiras sanitárias, territoriais, políticas do mundo como um todo, né? Culturais do mundo como um todo. E aí, quando, quando o Bauman começa esse debate, né, na introdução do livro, ele vai dizer o quê? Que a globalização, ele ironiza, né, obviamente, quando ele diz que a globalização é entendida por muitos como a única forma de ser feliz, né? E aí, durante algumas lives, né, se quisermos sermos felizes, né, a gente tem que buscar a globalização. Mas, ao mesmo tempo, ele explica isso dizendo que também, né, é a causa da nossa infelicidade. Aí ele se corrige, né, querendo dizer a que ponto é que ele quer chegar. Que a gente tem aquela felicidade momentânea, né, comprando objetos como um iPhone lá dos Estados Unidos, né, e se achando norte-americano, e aí é feliz por alguns instantes, né, as sensações que ele coloca lá no livro Mal Líquido dele, ele fala disso, né, dessa nossa de nós, enquanto consumidores, nós não consumimos mais objetos. Isso é uma coisa secundária. A gente consome sensações, né? Então, são as sensações que a gente está consumindo e não mais os objetos. Os objetos, colecionar objetos é algo secundário, é algo periférico dentro das nossas perspectivas. A gente está consumindo aquela sensação, né? E aí isso nos dá uma ilusão de felicidade. Mas, ao contrário disso, a gente está sendo extremamente infeliz a partir dessa globalização, porque aí ele toca num outro ponto, que é essa controvérsia que a gente vai ter, né? Eu fiz um textinho escrito para depois disponibilizar para alguém, né? Uma espécie de resenha do livro, comparando com outros autores, né? E aí ele diz o seguinte, que não usa essa palavra, mas eu interpreto como se assim fosse, né? Que a globalização, ela é a antítese, né? Ela é o contrário da localização, tá certo? Que é um conceito extremamente importante para a gente entender o quão perversa é essa globalização, né? Porque ela chega destruindo aquele sentido de lugar que nós tínhamos anteriormente, há algumas décadas, aquele sentido de lugar. Eu sou do Crato, eu sou de Vaze Alegre, eu sou de sítio tal. Então a gente se sentiu orgulhoso. Hoje a gente não quer ser mais do lugar, a gente quer ser do mundo, né? Eu quero ser um turista, né? Que é um outro capítulo que ele vai colocar lá mais à frente no livro. A gente quer ser um cidadão global, porque inicialmente ele diz que aquilo que remete ao local é como se fosse símbolo de atraso. Então, quando a gente tá criando raízes, né, tratando daquela cultura local, o nosso sotaque é bem local, do sul do Ceará, e a gente tenta imitar o sotaque de quem é da capital, ou de quem é de São Paulo, ou de quem é do Rio de Janeiro, né? Então, isso é um sentimento que a gente tem de que o local, né, é algo que não tem mais um valor para a sociedade.
né? O que é uma inversão de valores, né? Então, mas isso não é por acaso, certo? Todo sistema capitalista neoliberal que cria a globalização, né, por trás tem essa intenção de destruir o local do ponto de vista principalmente cultural. Porque imagina a diversidade de culturas que a gente tem no mundo. E aí o capital tentar intervir nessas culturas para buscar entendê-las, né? Então, é muito mais fácil para ele criar esse sentimento de que aquilo que é local não é interessante, de que aquilo que é local é atraso, né, atraso de vida, e criar uma perspectiva de que o cidadão agora tem que ser um cidadão global, que segue tendências do mundo, né? E aí esse global é seguir tendências dos Estados Unidos e da Europa, principalmente, né, do norte europeu, onde a gente tem aí entendidos como civilizados, né? Então a gente tem muita literatura que trabalha isso como quem é do norte é civilizado, quem é do sul planetário é atrasado, como se fosse símbolo de atraso. E essa destruição é para massificar a cultura. Uma vez massificado, se torna mais fácil perder aquele sentido de identidade local, né? E aí, não tendo identidade, se torna mais fácil de ser manipulado, tá certo? Então, esse é um ponto que eu considero importante e que Bauman discute bastante nos livros dele, né? Na maioria dos livros ele traz esse debate, não só apenas no globalização, as consequências humanas, que é o que a gente está como carro-chefe. Trabalhando. Pronto, vou passar para que a gente vá discutindo mais um pouco. Eu quero só fazer uma ponderação, assim, que esse processo de desenraizamento, ele tem uma produtividade do ponto de vista do capitalismo, porque pessoas que são locais, que têm essa identidade local e esse enraizamento local, elas também consomem localmente. Os seus bens e serviços são locais. Então, numa economia de localização, eu teria muita dificuldade de obter sucesso para as grandes corporações. Por exemplo, agora, por ocasião do coronavírus na China, nós tivemos uma crise mundial na produção de alguns equipamentos, de alguns bens, de alguns suprimentos, principalmente na área de informática, de informação, que são produzidos na China. Quer dizer, nós tivemos uma crise de abastecimento no mundo por conta disso. Então, como é que eu vou conseguir com que uma grande corporação que precisa estar em todos os lugares, em todos os pontos do globo, né? Comercializando seus produtos, obtendo seus lucros, ela não pode ter, para corporações globais, não dá certo eu ter cidadãos locais. Eu preciso, né, para que eu tenha uma aldeia global, eu vou precisar também de consumidores globais. Ele também fala muito dessa questão de vida para o consumo. Tem um livro que fala sobre isso. Não é qualquer consumo. Eu pedi para falar, só fazer um contraponto, para dizer que este é um dos pontos em que o coronavírus está colocando o mundo inteiro em xeque. Porque o que é o fique em casa? O fique em casa, consuma localmente, de preferência dos próprios produtores do seu entorno, se proteja e proteja os seus. Só que quando a grande mídia vem com essa máxima de fique em casa, se proteja e proteja os seus, isso vai totalmente contra esses princípios da globalização, enquanto eu, como cidadã do mundo, né, cidadã que consome os bens do mundo inteiro. Embora, nas minhas pesquisas aqui, eu vi que o sistema de comércio virtual, o e-commerce, ele cresceu 48,3% durante a pandemia. Quer dizer, a impressão que dá é que do ponto de vista do comércio, do comércio da virtualização, a pandemia fortalece a globalização.
né? Porque aí eu vou dialogar diretamente com o Bauman novamente. O que o sistema faz com a gente? Ele nos deixa apequenado no sentido da vontade de consumo. O consumo como justificativo, o consumo como símbolo. Eu não sou porque sou, eu sou porque eu posso. É isso que você colocou, que ele fala em outra obra dele, e a gente tem vários autores que associam psicologia, economia e marketing, e que vão dizer que a gente não compra mais o produto, a gente compra a sensação. Acontece que o Fica em Casa também mexe com essa sensação. Porque o que é a sensação imaginária do consumo? É a sensação do eu sou porque eu posso. Só que no Fica em Casa, eu não tenho para quem importar. Eu não tenho o que fazer com os produtos que eu porto. Tem um caso emblemático de uma senhora em São Paulo que fez uma fala que tem 500 pares de sapato e entrou em desespero porque não pode usar os sapatos. E aí pegou um dos sapatos mais caros que tinha e usou o sapato para ir fazer um teste de coronavírus. Para ir no posto de saúde fazer um teste. Tamanho desespero de encontrar a sensação de usar aquele sapato. A pandemia coloca em xeque também, por isso que eu chamei a atenção que seria importante se ele estivesse aqui para escrever sobre esse princípio da sensação. Eu consumo para quê? Tanto que nessa pesquisa que eu fiz do e-commerce, eu descobri que boa parte desse consumo virtual, que cresceu quase 50% durante a pandemia, é de bens eletrônicos. Por exemplo, não é de roupa, não é de perfumes, não é de calçados, não é de carros, é de TVs, de notebook, de celulares, computadores, aparelhos de ar-condicionado, eletrodomésticos. Quer dizer, tudo para o fortalecimento do Fica em Casa. Porque eu não posto a geladeira na rua, eu não posto o aparelho de condicionamento. O que é que eu vou postar na rua? Eu vou postar na rua a bijuteria, a joia, a roupa, o cheiro, né? É outro tipo de sensação. Então, era de se esperar de que esses produtos, é, eles não estejam no fortalecimento do e-commerce. O fortalecimento é justamente dos eletrônicos. E aí vem um debate que está muito presente no momento, que diz que o coronavírus fortalecerá o grande capital chinês, né? E na nova divisão do mundo pós-pandemia, a China ocupará o lugar que os Estados Unidos ocupou até a pandemia. E no crescimento do e-commerce, de onde é que vem os suprimentos para a produção desses eletrônicos? Justamente da China, né? É como se fosse uma pegadinha sanitária econômica. Passa a bola para você. Nossa, pegando aqui a bola novamente, né? E aí, a gente voltando para os locais, né? Esses locais, né? Embora a gente esteja num período de pandemia, e aí o que se fortalece, continua se fortalecendo, né? Os produtos que são globais, né? Então, porque não se faz a geladeira, a televisão no vizinho, né? São feitos Não. por grandes empresas que têm toda uma logística que não parou de funcionar no mundo como um todo, né? Embora a gente tenha uma dificuldade em relação à produção desses produtos, mas havia muito estoque ainda e isso está sendo comercializado e muitas empresas ainda continuam vendendo, inclusive aumentando as vendas, né? E aí muito com subsídio também governamental. A gente vai Uhum. discutir um pouco mais disso, o papel do Estado, né? Fortalecendo aqueles que já são fortes e que deveriam Já são queimar um pouco fortes. dessa gordura nesse período de crise, né? Uhum. Então, a gente fala muito de que quem está sendo sacrificado hoje, basicamente, são os micro e pequenos empresários. Os grandes empresários, né, eles têm grandes subsídios também. Então, o governo está pagando aí 70% do salário dos funcionários, né? Então, isso é muito importante. Pode estar vendendo menos, mas em contrapartida, né, a gente vai ter o quê? Uma série de subsídios e de redução de custos que para muitos empresários compensa mais ficar com as portas fechadas.
né? Principalmente para quem trabalha com comércio, né? Em alguns ramos do comércio a gente vai ter isso. Mas voltando aqui para os locais, né? Essa globalização, ela faz com que os locais eles percam essa capacidade de gerar e de negociar os sentidos para as coisas e para a sociedade, né? Para as relações que a gente tem. Por quê? Porque isso passa a surgir algo que Bauman coloca, né, como os centros de produção de significados e valores. Ou seja, os valores e os significados que nós deveríamos ter na nossa convivência local, a partir da família, a partir das nossas comunidades, né, com sentido comunitário para as coisas, para essas relações, a gente passa a ter esses sentidos, esses valores sendo produzidos por grandes centros. Aí a gente volta para onde são, né? Em algum momento foi os Estados Unidos, né? Perdendo agora um pouco desse protagonismo na atualidade para a China, mas a gente sempre vai vendo Estados Unidos, Europa e China, né? Disputando esse protagonismo como Esse centro de lugar. geração de valores e sentidos, né? Então, buscando aí criar valores e sentidos para aquilo que a gente deveria dar sentido, né? No nosso cotidiano a partir das nossas localidades, né? Então, essa localidade vai fazer com que a gente entre em um outro ponto, né? Que Bauman coloca já citando vários autores que são bem mais da geografia, né? De cunho geográfico, quando ele fala dessa ruptura no tempo e no espaço, né? Que aparece com a globalização. Isso aí já vai ser no primeiro capítulo do livro, né? Ele vai discutindo o tempo e as classes, e aí ele aproveita para puxar aí o espaço, já que ele fala também de localidade. Quando a gente está falando de localidade, a gente está falando de um espaço geográfico, tá certo? Muitas vezes definido ou não em termos de tamanho, né? Aqui no nosso caso, ele vai falando que o que é que acontece, né? Há uma ruptura no espaço a partir do momento em que esse espaço ele passa a não ser mais um espaço territorial, né? Relacionado à questão de poder, certo? Então, antes a gente tinha assim, as relações estão relacionadas ao território do município, ao território de um estado, ao Uhum. território de uma nação, né? Agora, esses espaços de poder, eles passam a ser extraterritoriais. Ou seja, aquilo que domina o comércio no Brasil não é a nação, né? Não é o Estado brasileiro. Isso está dentro de algo que é maior, que vai além do território brasileiro, né? Esses centros de formação de valores vão além da cultura, além da perspectiva do brasileiro sendo gerado extraterritorialmente. Então, as forças, né, do capital vêm de locais externos, certo? Então, isso é uma ruptura que a gente tem no espaço, né, em que cada vez se distanciam mais daquele conceito de nação que a gente tem bem formulado aí na geografia, principalmente. O segundo ponto vai ser em relação ao tempo. Então, em uma das lives, a professora Laudeci colocou bem, né, aí a questão do tempo cronológico, né, do dia com 24 horas. Então, a globalização ela não respeita isso, né? Porque isso, para que a gente compreenda o tempo, a gente tem que compará-lo, né, em relação àquilo que a gente vai produzir. Uhum. Porque tem dia que eu digo, hoje eu estou sem tempo para nada, hoje o tempo não passa porque eu não tenho nada para fazer. Então, a comparação, sendo que o dia continua com aquelas 24 horas que a gente colocou no relógio. E aí, Bauman vai dizer que esse tempo ele é relativo, né, a partir do momento em que a gente tem a possibilidade, né, de criar velocidade, né? Então, essa velocidade, antes você imagina, a gente tinha um mensageiro que ia num cavalo de um local para outro para levar uma carta. E aí, para a gente ter a resposta, ele tinha que voltar com essa resposta nesse cavalo e a gente esperava dias. Hoje, a velocidade é fração de segundos. Então, eu mando uma mensagem no WhatsApp, na mesma hora a pessoa visualizou e já me deu uma resposta, né? E aí, nesse mundo contemporâneo que a gente vive, eufórico, né? Quando alguém não responde, a gente já se desespera.
né? Porque o nosso conceito de tempo, ele é totalmente diferente. Então, é algo que a globalização também transformou, né? Essa relação tempo e espaço, que a gente tem totalmente diferente do que era anteriormente. E aí, quando ele fala de espaço, né? Esse espaço, ele muda também a partir das classes. Então, Isso. a localidade, né, ela está muito relacionada não mais às corporações. As corporações, elas não têm endereço físico durante muito tempo. Então, elas passam um determinado tempo em um local, mas o capital, ele pode sair rapidamente, ele é rapidamente fluido, né, e vai para um outro local, um outro país, um outro estado. A gente tem, por exemplo, aqui no Ceará, uma competição imensa, né, para a produção de energia eólica com o Rio Grande do Norte, né? E aí a fluidez dessas empresas acontece a partir de incentivos governamentais. Então, e principalmente a partir da flexibilização de leis ambientais, né, que é um outro ponto que a globalização é perversa nesse sentido, né, da exigência de que o Estado tenha um papel forte, mas forte para favorecer as corporações, né, reduzindo aí os benefícios sociais, os direitos laborais, né, direitos de trabalhadores, flexibilizando as leis ambientais e trazendo uma série de consequências para a população como um todo, né? E aí aquela onda da privatização que a gente tem também como característica desse processo neoliberal que está conjugada aí com a globalização. Não tem como a gente falar de globalização sem falar de capitalismo, sem falar de neoliberalismo, né? Que é um ponto que se discute muito no Brasil, deixar que cada um cresça de acordo com o seu potencial, né? E aí a gente tem desvalorizado, né, o protagonismo das comunidades. A gente não fala muito em comunidades que se deram bem, em casos de sucesso das comunidades. A gente se habituou a falar em pessoas de sucesso, profissionais de sucesso, trazendo isso para o indivíduo e não mais para a coletividade. Isso é uma consequência, né, também desse processo de ruptura das localidades. Quando a gente destrói a localidade, destrói aquele sentimento coletivo, e aí passa a haver um sentimento individual, e aí essa perspectiva vai ser de que o indivíduo é que tem que atingir o sucesso e não mais o coletivo, certo? Então, Vale ressaltar que esse indivíduo, ele é forjado, esse conceito de indivíduo, ele é forjado como mais um elemento para o fortalecimento do neoliberalismo. Porque o neoliberalismo, ele gera as externalidades negativas. Qual é a principal externalidade negativa do neoliberalismo? A pobreza, o desemprego. Então, é natural do sistema capitalista a geração da periferia, né? A pressão do entorno. Não é, como que eu diria, não é por acaso. O próprio sistema de acumulação gera isso que o Marx chamou de exército de reserva. Então, o conceito de indivíduo, ele é muito produtivo nesse sentido. Porque o que ele vai dizer? Quando ele tira a gente de uma comunidade, quando ele tira a gente de uma localidade e nos põe como indivíduos, e aí o neoliberalismo faz isso casado muito fortemente com alguns sistemas de crença organizada, que também vai dizer que o indivíduo por si, por sua proatividade, ele conseguirá. Então, é muito importante que isso aconteça, porque aí, quando eu sobro no sistema de capital, não é porque o capital é excludente, é porque eu não dei o meu melhor. Eu não tive força de vontade, né? Eu não tive proatividade, eu não me capacitei, então pesa sobre o indivíduo a responsabilidade do que é externalidade de um sistema, mas isso o indivíduo não sabe. É tanto que eu estava vendo agora uma campanha do governo federal para uns cursos profissionalizantes em nível de ensino médio. E
assim, o próprio contexto que a campanha se dá, você percebe claramente quem são os sujeitos que o Ministério da Educação espera que vá fazer esse curso. E aí depois você compara com a campanha do Enem e você percebe quem são os sujeitos que o Ministério espera que vá para a universidade. Então, o conceito de indivíduo, ele tem essa função, é de desenraizar mesmo. Porque quando você pertence a uma comunidade, quer seja científica, quer seja de produção, quer seja de sistema de crença, de religiosidade, você é uma rede. Você é uma rede. E se tem algo que não interessa ao capital neoliberal, é a ideia de rede nesse sentido. Interessa a rede de que eu produzo algo em Taiwan e esse algo, em 24 horas, está na cidade de Vaza Alegre. Dependendo da circulação aérea, de chegar no aeroporto de Juazeiro e conectar rapidinho, 24 horas está lá. Isso interessa, mas não interessa a proatividade, a comunidade dos sujeitos vazialegrenses. Isso não interessa. O indivíduo. E aí tem até um professor do curso de psicologia que está aqui na nossa live, não sei se ele está por aí, Jailson. E aí eu sempre dizer que uma fonte que o neoliberalismo pegou para fortalecer esse conceito de indivíduo como solução foi a psicologia positiva, né? Para dizer que você consegue, e aí tem todo um grupo de profissionais, inclusive, fazendo isso. O capitalismo não é positivo, o capitalismo é freudiano. Tem todo o inconsciente que a gente não conhece, que gera recalque, que gera dor, né? Só ler aqui um pedacinho do Tempo e Classe que eu tinha reservado para... Vontade. Eu acho que tem a relação com o que a gente está vivendo, quando ele diz assim, ó, as elites escolheram o isolamento e pagam por esse prodigamente de boa vontade. O resto da população se vê afastado e forçado a pagar o pesado preço cultural, psicológico e político do seu novo isolamento. Esse isolamento que Balma está falando não é esse nosso, né? É o isolamento da produção. É o isolamento que faz com que aquele rapaz diga para o policial, você ganha R$ 1.000, eu ganho 300 mil. Aqui é Alphaville, meu amigo. É aquele tipo de isolamento. Aqueles incapazes de fazer de sua vida separada uma questão de opção e de pagar os custos de sua segurança estão na porta receptora do equivalente contemporâneo dos guetos do início dos tempos modernos. Estão pura e simplesmente fora da cerca, sem que se pergunte a sua opinião e tenha acesso barrado ao que seria comum. São desviados, leva choque curto e grosso, quando perambulam as tontas fora dos seus limites. Sem notar os sinais indicadores de propriedade privada ou sem perceber o significado das indicações não verbalizadas. Mas nem por isso menos decididas de respeitar o não ultrapasse. Essa parte aqui me lembra muito o que a gente está vivendo agora com relação que até para se isolar é preciso ser um sujeito de capital. Prova disso é o que aconteceu agora com as populações que estão na porta da Caixa Econômica. Tem uma pergunta, professora, você concorda com o sistema capitalista ou prefere socialismo? No final da rodada a gente responde, viu, Alisson? Eu sou Alisson, lá de Nova Olinda. Esse povo de Nova Olinda só faz dessas, né? Então, eu acho que nessa passagem, gente, quem tiver interesse no livro, na página 29, que ele vai dizer que estar isolado não é o mesmo que estar isolado para todos, depende muito da classe a que você pertence. Né? Ok? A conversa vai longe, viu, Laércio? Passou a bola. Eu acho que hoje vai para mais de 3 horas de live. Vamos lá ver até onde as capacidades humanas vão suportar. Né? É. Mas, bom, então um ponto que é interessante também que eu vejo quando a gente fala dessa localidade, do isolamento, né, que Bauman coloca muito bem, né,
é da formação das desconexões, né? Então, é uma palavra que ele reforça bem, né? As desconexões, quando ele ressalta que os investidores eles estão desconectados, eles criaram desconexões, né? Ou seja, quem é dono de uma empresa que está lá em São Bernardo do Campo, né? De uma Volkswagen, de uma empresa automobilística, ele não mora lá. Quem aplica seu dinheiro, ele não está lá vendo o que é que aqueles trabalhadores estão sofrendo no seu cotidiano para ir trabalhar. Eles não estão vendo o que é que eles sofrem com o salário, com a violência, com o cotidiano deles. Então, eles estão desconectados. Isso é propositalmente, tá certo? O que é que tá enraizado com a localidade, que não pode sair desse espaço? Os Os trabalhadores. trabalhadores, né? Os trabalhadores, eles não podem sair da localidade. Eles não podem se mobilizar, ter mobilidade nesse espaço. Quando a empresa vai embora, o trabalhador não pode ir junto com ela, né? E aí há algumas empresas que fornecem suprimentos até que conseguem a um custo mais elevado, né? Mas o trabalhador está fixado ali naquele local. Então, é quem mais sofre com essas externalidades que foram colocadas, né? Essas externalidades que a gente vai ver. É quem está sofrendo com a poluição ambiental dessas empresas, com o barulho, com o trânsito insuportável nessas áreas onde está sendo concentrado essas empresas, porque são muitos trabalhadores indo ao mesmo tempo, né? E aqui no Brasil a gente tem uma coisa que é terrível, que é os horários de trabalho de todo mundo é o mesmo horário. Horário de escola, horário de empresa, horário... É tudo o mesmo horário. Então a gente tem um pico no transporte público, um pico no transporte particular, sempre no mesmo horário. Uma coisa que eu fiquei fascinado no Chile é que existe horário para as coisas. Então você tem o horário das escolas, você tem o horário dos bancos, você tem o horário da indústria, o horário dos trabalhadores da construção civil, e o transporte público tem horários com preços distintos, né? Para estimular as pessoas que vão só passear aí em outros horários, porque é mais barato andar no transporte público nesses horários. Há outras críticas a outras políticas públicas que não vai ser o momento da gente discutir, mas que no Brasil a gente precisa também debater aqui na nossa sociedade como resolver alguns desses problemas, né, ocasionados por um neoliberalismo. E aí tem um outro conceito que Bauman coloca, né, que é dos proprietários ausentes, né, quando ele relata lá os donos das propriedades rurais, principalmente, né, que utilizavam daquele solo, né, que deixavam aquelas fazendas abandonadas, mas que mesmo assim eles continuavam sendo proprietários daqueles locais, eles só estavam ausentes. No caso da indústria, não. Ela vai embora, né, o investidor, ele pode ir embora sem necessariamente a indústria ir. Ele só deixa de aplicar o seu capital nas ações daquela empresa. Isso a gente vê muito aqui no Brasil com as ações da Petrobras, né, onde investidores tiraram seus capitais e aplicaram em outras empresas. Então tem uma mobilidade imensa, sem se preocupar com quem ficou desempregado, quais foram as consequências ambientais de algumas plataformas deixarem de funcionar em determinado estado, como o próprio Rio de Janeiro sofreu bastante durante um período ali na bacia de Campo dos Goitacazes, né, porque teve um prejuízo imenso do ponto de vista da arrecadação daquele município, que dependia bastante dos royalties de petróleo. E aí a gente vai ter para as várias empresas essas externalidades, né, exemplos de várias empresas que deixaram suas externalidades ali para as comunidades, né? E aí quando a gente vai falando aí dessa velocidade, né, que eu comecei a falar da velocidade da informação, né? O Bauman traz um conceito que é o conceito da comunicação barata, né? E eu faço duas interpretações de Bauman quando ele fala de comunicação barata. Comunicação barata no sentido... Você quer Nosso falar? tempo. Não, é porque nós vamos cair em 24 segundos, viu?
Pronto, eu volto com comunicação barata. Nossa live vai cair em 15, 14, estamos na reta final. Então, eu vou logo encerrar aqui para abrir a próxima. Gente, volta aí, viu? O debate continua.